E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho falar sobre o visto de procura de trabalho na Espanha, que se tornou possível a partir do dia de ontem, dia 20 de maio de 2025. Para quem não sabe, agora os estrangeiros, nós que viemos de fora, podemos solicitar o visto de procura de trabalho, que permite morar legalmente na Espanha por até 12 meses. Ou seja, você tem um ano para procurar trabalho, para encontrar um trabalho na sua área, num país muito forte economicamente falando, que é a Espanha, né? E eu acho que 12 meses para você conseguir um trabalho, depois conseguir uma autorização de residência e, por fim, a tão sonhada nacionalidade, em 2 anos, né, vivendo legalmente, eu acho que é uma baita oportunidade. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas aqui em Portugal, eu lembro que recentemente saiu um visto de procura de trabalho também, onde você poderia ficar 120 dias aqui no país procurando trabalho e você conseguia prorrogar para mais 60 dias, né? Ou seja, um total de 6 meses para conseguir um trabalho. Na minha opinião, é tempo mais do que suficiente para você encontrar um trampo, né? Um trabalho, um contrato de trabalho. 6 meses, daí sobra. Só que a Espanha está dando um ano para você andar por toda a Espanha atrás de um trabalho. É totalmente possível, né? Porém, como nem tudo são flores, a gente tem que atender alguns requisitos para poder tentar aplicar o visto que a gente quer. O primeiro requisito é ser filho ou neto de espanhóis, tá? Tem algumas famílias no Brasil que têm a raiz familiar aqui na Espanha. Então, eu acho que é algo um pouco raro, mas é super possível por esse meio, né, de ser filho ou neto. Segundo, ser estudante estrangeiro que esteja se formando em alguma universidade espanhola. Esse é o segundo requisito. Ou, terceiro, profissionais qualificados em áreas onde há falta de mão de obra na Espanha, tá? Então, eu acho que esse terceiro requisito, né, esse terceiro perfil de candidato, vamos dizer assim, é muito tangível para a maioria dos brasileiros, tá? Aí eu te pergunto, onde é que falta mão de obra na Espanha? Bom, tanto na Espanha como na Europa toda, né? Construção civil, voltamos para a boa e velha construção civil. Pedreiro, eletricista e por aí vai. Área da saúde, enfermeiro, médico cuidador. Área da tecnologia, programador, especialista em dados, né, em software, hotelaria e turismo, cozinheiro, garçom, tudo que envolve ali a hotelaria, o turismo, né? Quinto, logística e transporte. Gente, motorista de caminhão, de tudo, operador de empilhadeira. Só que, detalhe, tá? A maioria dos países europeus necessitam dessa mão de obra braçal. E não é exclusivamente a Espanha que necessita, porém a Espanha ela está dando essa abertura para esses profissionais que têm essa qualificação numa dessas áreas, tá? Então, mesmo que você não tenha, eu acho que vale a pena você investir em si mesmo, caso você queira recomeçar a sua vida aqui na Europa. Vamos falar de documento agora? Quais são os documentos necessários para poder aplicar para esse visto? Comprovante de qualificação profissional ou diploma em área de difícil cobertura na Espanha, esse é o primeiro. Segundo, comprovante de recursos financeiros suficientes para se manter durante o período de procura de emprego, ou seja, você tem que ter dinheiro para poder viver, né, para poder comer, morar e por aí vai. Terceiro, seguro de saúde válido na Espanha, tá? Onde tem a cobertura médica, caso você venha precisar. Quarto, apresentar antecedentes criminais limpos dos últimos 5 anos. Quinto, um atestado médico que comprove que você não tem doenças que representem risco à saúde pública. Sabe aquela doença contagiosa? Então, você tem que ter um atestado aprovando que você não tem nenhum risco, que você não causa nenhum risco para nenhuma outra pessoa, né? Agora é o seguinte, para quem está no Brasil e quer vir para a Europa, os requisitos são praticamente os mesmos. Só adiciona o passaporte válido, com pelo menos 1 ano de validade. Já vou dar uma dica a respeito disso. Uma dica pessoal, tá, para vocês. E o segundo requisito a mais é o formulário de solicitação de visto preenchido. Uma dica bônus a respeito do passaporte. Gente, de preferência, emita um passaporte novo, caso o seu passaporte esteja faltando 2 anos para vencer, ou até mesmo 1 ano, né? O visto ele pede no mínimo 1 ano de validade ali no seu passaporte. Só que, gente, vai lá na Polícia Federal, eu sei que tem um custo envolvido, eu sei que muitas pessoas não têm condições de ficar renovando o passaporte assim toda hora, mas
Quando você sentir firmeza de solicitar esse visto, quando você se sentir preparado para tal, vai na Polícia Federal e emite um passaporte novo. Venha com um passaporte, de preferência, o mais fresco possível, tá? Talvez o seu passaporte seja vazio, né? Eu sei que muita gente sonha em emigrar do Brasil e a vontade fica ali, né? Ela começa a materializar esse sonho, ela acumula muita vontade, só que às vezes falta dinheiro, às vezes acontece alguma coisa na família, um problema de saúde, ou o dinheiro ele tem que ser desviado para alguma outra coisa mais urgente, e esse sonho acaba sendo postergado, né? Então, assim, gente, pega esse passaporte que você já tirou há um tempo e vai na Polícia Federal e tira outro. Porque por mais que tenha 2 anos de vencimento ainda, né? Ou que tenha 1 ano de validade, ou 2 anos, 3 anos, cara, o melhor documento para você ter fora do Brasil é o seu passaporte. E quando o seu passaporte vence, é uma dor de cabeça para você conseguir renová-lo, tá? Você vai gastar muito mais do que se você renovasse aí do Brasil antes de vir para cá. Então, assim, dica bônus, tá? Foca em trazer um passaporte recém-emitido. Bônus parte 2. Traga a certidão de nascimento, de preferência de inteiro teor, devidamente apostilada em Haia. O que isso significa? Significa que, já que esse visto de procura de trabalho na Espanha vai ser algo relativamente rápido para você conseguir a sua nacionalidade, se você não tiver a certidão de nascimento, você pode ter alguns embaraços, ainda mais a respeito de certidão de nascimento antiga. Por exemplo, eu trouxe a minha certidão de nascimento original, a antiga, a primeira que eu tive, né? Aqui para Portugal, achando que ia ter alguma validade. Aí eu fui mostrar assim, né, para a advogada, ela falou, cara, isso daí não existe mais, isso daí é um negócio muito antigo. Atualmente no Brasil, existem certidões de nascimento que já tem QR Code, já tem uma tecnologia bem avançada ali para o documento, né, trazendo veracidade ao documento. Então, assim, quando a gente fala não somente de uma certidão de nascimento comum, que se você for tirar uma comum hoje, já tem essa tecnologia embutida no documento. Mas se você tirar uma de inteiro teor, também vai ter a mesma tecnologia, porém vai ser literalmente de inteiro teor. E devidamente apostilada, ou seja, vai valer aqui na Espanha. Aliás, ali na Espanha, né? Aqui do lado. Então assim, gente, ó, são dicas que vão lhe poupar alguns cabelos, tá? Porque quando você está imigrando, você perde muito cabelo de estresse, você vai resolver um negócio e não dá certo, você tenta ali, também não dá, vai lá, também não vai, e aí você tem que pedir documento do Brasil, e aí você não sabe quando chega, ou tem que pedir para alguém trazer. Então assim, gente, é aquilo. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve. Mas essa é a realidade, tá? Traga a certidão de nascimento, como eu falei para vocês, de preferência de inteiro teor, devidamente apostilada em Haia. E me agradeça depois. Bônus do bônus do bônus. Uma outra dica, caso tenha interesse, vá lá no Consulado Geral da Espanha no Brasil se informar. Pelo que eu vi, tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, vale a pena tirar esse visto? Eu vou trazer um contexto mediante notícias, relatos de inscritos do canal que já viveram lá e também um pouco da minha experiência, pois já prestei serviço como eletricista em algumas cidades da Espanha e também já fui algumas vezes como turista para o país. Eu não tenho propriedade nenhuma em falar como é morar lá, mas eu tenho bastante base a respeito do que vocês já viveram lá, do que muitas pessoas já me relataram sobre como é a vida lá, e eu também já pude ver alguma coisinha com os meus olhos, tá? Para quem está no Brasil e deseja vir para a Europa, eu acho que vale a pena, principalmente por ser uma oportunidade única, já que o mundo caminha cada vez mais contra a globalização. A gente vê que o mundo está cada vez mais resistente, está cada vez mais desglobalizando, né? Seria essa palavra. Eu também acredito ser uma excelente oportunidade para milhares de imigrantes que foram convidados a se retirar de Portugal nesse último mês, né? Pois dessa forma eles vão conseguir voltar à Europa e recomeçar a vida em um país mais desenvolvido, que é a Espanha. Agora, vamos para o outro lado da moeda. E os brasileiros que estão aqui em Portugal e já conseguiram manifestar interesse, que já alcançaram a autorização de residência portuguesa, vale a pena? Na minha opinião, eu acho que não. Não vale a pena ingressar nessa aventura na Espanha, mesmo tendo em vista que o tempo para conseguir a nacionalidade portuguesa provavelmente aumente de 5 anos para 10 anos.
Sabe por quê? No mesmo mês de maio, porém em 2026, a União Europeia facilitará o trânsito interno de quem tem autorização de residência de um país membro. Ou seja, a autorização de residência daqui a um ano proporcionará muito mais liberdade do que atualmente proporciona. Hoje só podemos turistar em outros países membros, mas não podemos trabalhar. Daqui a pouco vai ser possível trabalhar também nesses outros países. E quem sabe ganhar 2, 3, 4 vezes mais que aqui em Portugal. Então, acho que mediante essa visão, é um baita desperdício abandonar a autorização de residência portuguesa. E olha a jogada da Espanha a respeito dessa mudança no cenário europeu. Ela, por sua vez, já se antecipou, pois ela sabe que quando essa diretiva da União Europeia, de número 1233/2024, entrar em vigor em maio de 2026, ela provavelmente, ou certamente, não será o foco da mão de obra imigrante, como outros países do bloco serão. Por exemplo, Alemanha, França, onde o salário mínimo é, no mínimo, o dobro. Entende? Então, eles já se anteciparam e assim vão conseguir garantir, de uma certa forma, essa mão de obra durante 2 ou 3 anos, dependendo da fluidez dos processos de regularização. Tanto é que saiu uma notícia recente dizendo que o órgão que regulariza ali os imigrantes na Espanha contratou centenas de funcionários para lidar com uma grande quantidade de processos de regularização que eles preveem ter com esse visto de procura de trabalho. Genial, né? Os caras foram ligeiros. Agora, vamos falar de desafios, né? Porque nem tudo são flores. Eu acredito que a maior barreira para quem for embarcar nessa aventura é o fato da cultura ser bem diferente da nossa. Aqui em Portugal, por exemplo, é possível ver muito da cultura brasileira em todos os cantos, pois a língua é bem próxima, diferente da Espanha, tá? Que é outro idioma. Uma dica, gente, estude o idioma. Aprenda o espanhol por amor ou pela dor. Aí você que escolhe, tá? Vale a pena ressaltar também que um fato de ser o outro idioma, né? Isso dificulta tudo, conseguir aluguel, trabalho, atendimento em hospital e por aí vai. Então, não é glamour, não é luxo, é necessidade. Se você quer aplicar para esse visto de procura de trabalho na Espanha, aprenda no mínimo o espanhol a nível básico / intermediário, tá? Não é por mim, não é por ninguém, é por você. É que eu falei, ou aprenda pelo amor ou aprenda pela dor. E um outro desafio que provavelmente acontecerá, assim, é bem certo que isso aconteça, é o fato de que a novidade demora um certo tempo para ser assimilada, ainda mais num continente velho, tá? Ou seja, é bem provável que você terá que explicar e lutar pelos seus direitos, porque possivelmente muitos contratantes, empresas, funcionários públicos não estarão habituados com essa novidade. Foi o que aconteceu com a CPLP aqui em Portugal, por exemplo, tá? Onde as pessoas chegavam na empresa, mas cadê o seu documento? Cadê a sua autorização de residência? Tá aqui, CPLP. A pessoa pegava assim, até com luva. O que é isso? Isso aqui é uma folha sulfite, isso aqui não é um documento, né? Então, assim, infelizmente, essa novidade da CPLP, que ao meu ver foi algo muito bom, acabou não tendo valor por ser, primeiro, uma novidade e por ser um formato muito estranho, né? Normalmente os documentos vêm no cartãozinho PVC, bonitinho, com todos os registros, e a CPLP veio num papel onde as pessoas chegavam nos lugares para poder resolver alguma coisa e não conseguiam porque as pessoas não acreditavam na veracidade daquele documento, enfim, tá? Então a novidade em um continente velho é um pouco complicado. E o terceiro grande desafio que provavelmente você vai enfrentar ao escolher a Espanha para recomeçar a sua vida é a respeito da moradia. Gente, pouca oferta de moradia, principalmente para as pessoas que querem trabalhar, estudar e, enfim, né? As pessoas que querem ter um lar para viver. Eu acredito que aqui na Europa, principalmente Portugal e Espanha, ostentação não é você ter carros de marca, celulares caros, nada disso, roupas caras, eu acho que nada disso, gente. Ostentação é quem tem uma casa e vive sozinha ali na casa, sabe? A pessoa que não precisa alugar quarto, a pessoa que não precisa alugar sala, a pessoa que... Eu tenho um apartamento e ele é só meu. Não precisa nem ter, né? Não precisa nem ter, essa casa é minha. Não, mas assim, eu consigo alugar um apartamento ou uma casa e essa casa é só pra mim, só eu que vivo ali. Isso é ostentação, gente. Porque você aguentar a barra sem sublocar uma sala, sem sublocar um quarto...
né? Um estúdio é doideira, não é para qualquer um, tá? Então, não que o imigrante ele só enfrente esses 3 desafios. A vida do imigrante todo dia tem desafio ali para poder ser vencido, né? Para poder ser superado. A gente mata um leão por dia, todos os dias, né? E tem dias que a gente mata até 2. Só que assim, gente, também temos o final de semana, né? Também a gente tem aquele prazer de estar aqui. Não é só desafios, por mais que todo dia tenha algum desafio ali, não é só isso, né? A gente consegue usufruir de muitas coisas aqui na Europa, de um continente muito seguro, né? De um lugar onde você tem poder de compra, ainda mais na Espanha. Só que o problema da moradia é real, gente. Se vocês pararem para analisar, é muito mais barato você viver em Paris do que você viver em Lisboa. É muito mais barato você viver em Paris do que você viver no Porto. Às vezes o preço está de igual, só que o preço está igual do aluguel, mas peraí, o salário? Lá é 3 vezes mais do que aqui. Tipo, é 2 vezes mais no mínimo. O salário mínimo, né? 2 vezes mais do que aqui, tá ligado? Tipo, peraí, estamos pagando o mesmo de aluguel? Ok, chegou a esse ponto. Então, até mesmo o Estado espanhol ele está fechando o cerco a respeito daquele aplicativo Airbnb, onde muitos proprietários preferem disponibilizar as suas casas no Airbnb e eles conseguem tirar, sei lá, 400 euros num final de semana, dependendo ali do apartamento da casa dele, né? Ele consegue ali o turista paga para ficar no final de semana 400 euros. Diferentemente, se ele alugasse para um estudante, para um trabalhador, né, onde ele ia conseguir, sei lá, 600 euros no mês. Então, tipo, num final de semana ele já ganha muita grana no Airbnb, né? Então a gente está vendo que o próprio Estado está fechando o cerco desse aplicativo do Airbnb e removendo várias casas lá da plataforma. Loucura, né? Sem contar também dos ocupas, né? Um grupo de pessoas que estão ocupando casas abandonadas, estão invadindo mesmo. E assim, gente, é loucura, tá? Chegou no ponto que, meus amigos, é bem provável que você enfrente esse grande desafio ao vir principalmente aqui para Portugal e para Espanha, tá? Então, assim, vale muito a pena se preparar bem a respeito disso, principalmente financeiramente, psicologicamente também e estrategicamente antes de vir recomeçar a vida aqui na Espanha. Bom, como eu citei Portugal também nessa conversa, eu vou deixar um desabafo aí para vocês. Eu acho que num país onde o imigrante leva cada vez mais tempo para se regularizar, isso se conseguir se regularizar, e além disso, com um salário mínimo cada vez mais insuficiente, sim, insuficiente, porque o custo de vida ele aumenta todos os anos e o salário não aumenta proporcional ao custo de vida. Então Portugal ele acaba perdendo muita gente de fora, muita gente que poderia estar aqui contribuindo com o país, e muitos nativos também acabam deixando Portugal. Por exemplo, aqui na rua, a maioria das pessoas já foram para outros países ou estão em outros países, né? E as casas estão abandonadas aí. Então, assim, gente, eu sinceramente vejo que a maioria das pessoas que vem para cá vem pelo documento. E a partir do momento que o documento, a possibilidade de se regularizar, e a partir do momento que Portugal tirou isso, eu vejo que Portugal ele segue ali para um caminho que eu acho que é insustentável, tá? Porque a realidade é essa, muita gente vem para cá e veio para cá para se regularizar. Eu sou um exemplo disso, tá? Não é porque sou eu, porque é a maioria, não, gente, mas assim, você trocar ideia com as pessoas na rua e a maioria veio com o mesmo propósito, conseguir a cidadania, só porque Portugal permitia isso, né? Ainda permite, né? Mas tá mais complicado e aparentemente vai estar mais demorado. Então, o atrativo aqui para o imigrante vir, para a mão de obra estrangeira vir e também o atrativo para manter o português aqui. Bom, para a gente aqui em casa, a gente não acha válido tentarmos esse visto de procura de trabalho na Espanha, porque a gente já está aqui em Portugal, eu estou há quase 6 anos, 5 anos e alguns meses, e a Sara já está aqui em Portugal há quase 4 anos, né? Então, para a gente não vale a pena. Mas assim, eu acho que num cenário, né, onde muitas pessoas estão sofrendo aí essa expulsão de Portugal e um outro país vizinho está acolhendo, eu acho que a gente já sabe para qual caminho seguir, né? Eu vejo que muitos brasileiros desistiram dessa confusão que está rolando aqui em Portugal, do fim do CEF e mudança para a AIMA, e aí não consegue agendamento, não consegue trocar documento, não consegue nada, né?
Eu vejo que muitas pessoas estão abandonando Portugal e indo trabalhar de maneira ilegal em outros países mais fortes. Porém, eu tenho que ter a responsabilidade de trazer essa informação para vocês e dos riscos. E por que eu acho isso muito irresponsável e perigoso, tá? Você sair de Portugal de forma ilegal e tentar a vida em outro país. Bom, o primeiro risco, né, é você trabalhar e não receber o seu salário pelo fato de não ter contrato de trabalho. Outro risco de você ser deportado a qualquer momento, você ter limitações a respeito de apoios sociais ou talvez nem ter nenhum apoio social, o alto custo de saúde pública caso você passe mal, precise de um atendimento médico, dificuldade em conseguir moradia, alugar moradia e por aí vai. Então assim, gente, dependendo da sua situação, talvez valha a pena ou não aproveitar essa oportunidade do visto de procura de trabalho na Espanha e recomeçar a sua vida. Lembre-se, as coisas estão mudando da noite para o dia. Um exemplo foi o término da manifestação de interesse. Quem deixou para depois, perdeu, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like. Se não gostou, deixe um dislike. Se inscreva se for do seu interesse esse tipo de conteúdo. Espero vê-los no próximo vídeo. Tchau!